Henrique Moura, sou médico dermatologista e, antes de tudo, queria aí parabenizar a Lilian pela condução aí em todas essas aulas, pelo auxílio. Tá sendo muito bom aí, Lilian. Excelente. Obrigada. E então, pessoal, quem me conhece sabe, né, que eu sou um apaixonado por estudar laser, né? Eu gosto muito de estudar laser, os princípios, tanto que a minha tese de doutorado é em laser, e em grande parte isso se deve ao meu colega e amigo aí, o Dr. Abdo Salomão, que foi o meu mestre, que me ensinou tudo aí que eu sei de laser e me ensina todas as vezes, e por isso que eu conto com a presença dele e agradeço o aceite dele aí para dar a aula para vocês, e certamente vão aprender muito. E essa aula introdutória, né, é sobre os princípios físicos do laser. E eu acredito que seja extremamente importante, né, conhecer, né, esses princípios, porque é o que acaba fazendo a diferença hoje em dia, né, daquele médico que apenas decora parâmetros e sai fazendo os disparos com o aparelho, e aquele médico que sabe exatamente o que ele está selecionando no aparelho, por que ele está usando aquilo, e extremamente importante. Deixa eu só colocar aqui na tela. Acho que transmitiu aí já, né? Deixa eu só Sim. ligar aqui. Então, por que a gente estuda a física dos lasers, né? Eu começo colocando aqui a foto do gênio, né, Albert Einstein, que foi quem inicialmente descreveu a teoria, né, que rege até hoje o uso dos lasers, né? E conhecendo a fundo todos esses princípios, a gente consegue aplicar isso na prática, né, de maneira a otimizar os nossos resultados, e principalmente hoje em dia a gente acaba vendo muitas complicações aí com lasers e outras tecnologias, né, e conhecendo, né, como funcionam esses princípios, a gente consegue minimizar esses riscos. Aqui um breve histórico dos lasers na medicina. Começou lá em 1959, né, com a criação do primeiro dispositivo a laser pelo físico Maiman. E em 1963, que o Dr. Goldman, né, que estuda muito laser, utilizou o primeiro laser, que foi um laser de rubi, para tratar algumas dermatoses. Mas o uso dos lasers na dermatologia foi realmente revolucionado em 1983, com a teoria da fototermólise seletiva, né, do Anderson e Parrish, que permitiu, né, a gente selecionar os alvos de maneira específica e destruí-los sem causar danos aos tecidos. Em 2003, teve também a teoria da fototermólise fracionada, aí, revolucionando os tratamentos de resurfacing para rejuvenescimento facial. Antes da gente falar mais especificamente sobre o laser, né, a gente tem que saber o que é luz, né? A luz é uma forma de energia eletromagnética, ela é composta de partículas elementares chamadas os fótons, né? E ela faz parte, né, de um espectro da radiação eletromagnética, que vai compreender desde os raios gama, né, passando aí pelos raios ultravioleta, pelo espectro visível da luz, até as ondas de rádio. E o que é o laser propriamente dito? O laser é um acrônimo, né, que significa Light Amplification Stimulated Emission Radiation, né, que é uma amplificação da luz por uma emissão estimulada da radiação. Eu já vou explicar adiante o que significa isso. Basicamente, um dispositivo, né, vai fornecer energia para o laser e o laser vai criar aqui o feixe de energia. E essa emissão estimulada da luz, né, é justamente a teoria do Albert Einstein, que fez em 1917, através da teoria quântica da radiação. O que ele dizia? Dizia que existe um átomo, né, com o seu núcleo, e ao redor do núcleo giram os elétrons. Quando um elétron recebe uma energia, né, pode ser na forma de luz, este elétron vai absorver essa energia e ele vai passar para o estado ativado.
e quando este elétron retornar para seu estado basal, ele vai emitir uma energia, né, na forma de fóton, do mesmo comprimento de onda. Isso seria uma emissão espontânea. E aí o Einstein falou o quê? Que se este elétron, quando estiver no estado excitado, receber novamente a mesma energia, ele vai emitir duas moléculas, né, duas partículas de fótons do mesmo comprimento de onda, né? Aí chamando da emissão estimulada. Então, o dispositivo do laser, ele é formado por uma fonte de energia, o meio, né? O meio do laser vai ser o que vai fornecer aí, que vai determinar o comprimento de onda do laser, né? E aí a gente vai ter os vários tipos de laser existentes aí atualmente, né? Existem meios líquidos, gasosos, sólidos, e este dispositivo, o ressonador óptico, é composto por dois espelhos, né? Um espelho que é 100% opaco, que reflete 100% da luz, e um espelho que é parcialmente opaco, justamente para poder fazer com que esse raio laser atravesse o dispositivo. Então, como que vai funcionar o laser, né? Está lá no meio os átomos, né, com os elétrons girando, a energia luminosa vai encontrar este elétron no estado basal dele e vai jogá-lo para o estado excitado, né? E aí, vários átomos no estado excitado vão sendo disparados dentro do meio do laser em várias direções, e acontece que eles vão encontrando átomos em repouso também e estimulando esses átomos em repouso também, né? Isso vai acontecendo progressivamente, é uma reação em cadeia, até que todos esses fótons fiquem se refletindo e se mantenham paralelos, né? Quando todos estiverem paralelos, eles acabam saindo ali pelo orifício do dispositivo e aí a gente tem efetivamente o raio laser. E o raio laser, ele tem propriedades específicas, né, que a gente tem que conhecer. Primeira delas, ele é monocromático, significa que todos os fótons emitidos, eles vão ter o mesmo comprimento de onda sempre. Ele é coerente, ou seja, as ondas eletromagnéticas estão sempre na mesma frequência, direção, e mantém uma relação de fase constante entre si no tempo e espaço. Ele é colimado, ou seja, todos os fótons eles são paralelos uns aos outros. Isso aqui garante uma alta densidade de energia e é responsável pela grande eficácia dos lasers. Então, aqui só mostrando a diferença, né, do laser com as propriedades que eu comentei e da luz normal, né? A luz ela é policromática, ou seja, ela emite em vários comprimentos de onda, ela é incoerente e ela é divergente, né? Os fótons não estão paralelos uns aos outros. Quando o laser incide sobre um tecido, né, incide sobre a pele, por exemplo, esse laser vai interagir com o tecido de diversas maneiras. Quais são as principais interações, né? A primeira interação tecidual do laser, a gente chama de reflexão, né? Quando uma parte da luz bate na superfície da pele e ela é redirecionada em um outro ângulo, para longe da pele. Existe também a transmissão, né? Quando o raio laser vai atravessando os tecidos até encontrar o seu alvo. Existe a absorção, né? Que é o efeito fundamental do laser. É o que a gente usa, né? Na prática. A gente quer disparar o laser para que ele seja absorvido pela molécula-alvo que a gente quer tratar. Então, ele é absorvido e essa energia luminosa é gerada, é transformada em energia térmica. E existe também a dispersão, que é quando o raio ele acaba sofrendo desvios aí durante a transmissão. E existem também os parâmetros do laser, né? A gente tem o comprimento de onda, a fluência, a duração de pulso, o modo de disparo do laser, ou seja, contínuo ou pulsado, e o tamanho do spot, né? Que é o tamanho do diâmetro do disparo. Aqui estão os parâmetros do laser. Comprimento de onda é o comprimento entre cada crista, né, na onda eletromagnética. E o que é importante saber em relação aos comprimentos de onda? Quanto maior o comprimento de onda, né, à medida que eles vão aumentando aqui, maior vai ser a capacidade daquele comprimento de onda penetrar o tecido, né? A gente tem
que o laser 1064 é o laser que tem a maior capacidade de penetração nos tecidos. Por que a partir do 1064 essa capacidade diminui? Porque aqui começa a aumentar muito a afinidade dos lasers pela água, né? E tem muitas partículas de água na superfície da pele, né? Na epiderme. E isso que acaba dificultando a penetração do laser. Em relação ao tamanho do spot, né, que é aquele tamanho do diâmetro do feixe do laser, ele exerce uma grande influência aí na profundidade da penetração do laser, né? A gente sabe que quanto maior o tamanho do spot, mais profundo eu vou conseguir alcançar, né, atingir o tecido. E existe uma relação inversa, né, entre o tamanho do spot e a fluência. O que significa isso? Que se eu reduzir o tamanho do spot, eu vou, e mantiver a fluência, eu vou aumentar muito a minha densidade da energia, né? Aqui a gente vê, quanto mais escuro, né, no desenho, maior a densidade. Aqui foi mantida a fluência, só foi reduzido o tamanho do spot. Isso acontece porque o spot acaba, o spot menor acaba concentrando a energia, né? Isso aqui só é uma exceção, né? Essa teoria de que quanto maior o spot, maior a penetração. A exceção fica com os lasers ablativos, né? Porque nos lasers ablativos é o contrário. Os spots menores, os de 120 micras, são os que apresentam a maior capacidade de penetração tecidual, né? E a duração de pulso? Duração de pulso, por definição, é o tempo através do qual a energia é entregue para os tecidos, né? E aí a gente tem dois tipos de laser. Existe o laser contínuo, na qual o feixe de laser ele é emitido de maneira ininterrupta e de maneira constante, né? Esse laser caiu muito em desuso atualmente, porque é um laser que antigamente causava muitas complicações, né? Você expor o tecido, né, continuamente à energia do laser, isso acabava levando a um aquecimento descontrolado, alto risco de complicações. Por isso que foram criados os lasers pulsados, né? Na qual o laser ele é emitido com períodos de interrupção do feixe. Isso garantiu muita segurança, né, para os tratamentos. Hoje em dia a gente tem os lasers classificados como de pulso curto, né, nas faixas dos nano, picosegundos principalmente, que vão ser usados para tratar lesões pigmentadas, e o pulso longo na faixa dos milissegundos. Então aqui ilustrando, né, o laser contínuo, no qual o raio é emitido de maneira ininterrupta, né, e o pulsado é quando ele é mantido de maneira interrompida em relação ao tempo. Aqui só mostrando, então, nos lasers pulsados, né, a diferença dos lasers de pulso curto, né, que são os chamados key-switched lasers. Os key-switched lasers são lasers que emitem uma energia muito alta, né, aqui está uma energia muito alta, em um curtíssimo espaço de tempo, né. Esses lasers, eles são os responsáveis por determinar um efeito fotoacústico, né, na lesão, que vão ser usados justamente para tratar lesões pigmentadas. Então, aqui estão os efeitos que o laser pode exercer quando a molécula absorve, né, o laser. Então, o fototérmico é quando absorve o laser na faixa dos milissegundos. E o fotomecânico é quando absorve o laser na faixa dos nano e dos picosegundos. E o efeito fototérmico, né, depende muito da temperatura, né, e da velocidade que o tecido aumenta essa temperatura. Se esse tecido alcançar uma temperatura em torno de 60, 65 graus Celsius, ele vai causar apenas coagulação. Se ele elevar a temperatura rapidamente até 100 graus, ele vai causar a vaporização do tecido. E o fotomecânico, né, que são os key-switched lasers que eu comentei, é uma energia altíssima entregue em um curtíssimo espaço de tempo, né? Não tem tempo para a energia se acomodar na molécula e por isso que gera uma pressão enorme na molécula e liberação de ondas mecânicas, né? Por isso que quando a gente dispara esses lasers em lesões pigmentadas ou em tatuagem, a gente ouve um estalido, né? Que é justamente essa liberação de onda mecânica. Em relação aos lasers
fracionados e não fracionados, qual que é a diferença, né? O não fracionado, ele vai tratar 100% da área do disparo do raio laser, tá? Ao passo que o fracionado, ele vai tratar algumas áreas no disparo do raio laser e outras áreas não serão tratadas. Qual que é a vantagem disso? Eu vou gerar áreas que eu danifiquei com laser, que eu gerei um dano térmico, só que as áreas não tratadas entre essas zonas, né, as zonas microscópicas térmicas, elas vão permitir a rápida recuperação da pele, né? E é isso que é a outra teoria que também revolucionou os tratamentos de resurfacing, né, que é a fototermólise fracionada. Eu tratando porções da pele, deixando outras áreas da pele sem tratar, eu permito, né, que a minha pele recupere muito mais rápido, eu deixo meu paciente mais seguro em relação a ter complicação. Então, aqui está só a parte histológica dessas microzonas térmicas, né? A ablação e a zona de coagulação. Em relação a laser ablativo e não ablativo, quando a gente utiliza esse termo, né, a gente está falando de lasers que têm afinidade pela água, né? E dos lasers que têm afinidade pela água, o que tem a maior afinidade é o laser de Erbium-Yagg, 2940 nanômetros, né? Que tem a maior afinidade, e em segundo lugar, o laser de CO2. E esses lasers, por terem uma afinidade muito alta pela água, eles são capazes de vaporizar o tecido, né? Eles elevam a temperatura tecidual muito rapidamente, vaporizam e conseguem gerar o dano térmico, né? Sendo que o Erbium-Yagg é 10 vezes mais ablativo que o CO2. E o CO2, ele tem um dano térmico maior, né, que o Erbium. Então, aqui está só ilustrando o efeito desses lasers ablativos. Inicialmente causa a zona de ablação, né, a vaporização, uma zona de carbonização e a zona de coagulação, que é o que efetivamente aqui vai estimular, né, o colágeno, que vai ser responsável pela melhora do aspecto da pele. Quando a gente fala de laser não ablativo, a gente também está falando de laser que tem afinidade pela água, mas eles não têm tanta afinidade pela água quando comparados aos ablativos, né? Então, eles ficam na faixa ali dos 1.300, 1.600 nanômetros e tem também o laser de Túlio de 1.927 nanômetros. Eles conseguem aquecer a derme, né? Eles geram a zona de coagulação na derme, que é responsável pelos efeitos terapêuticos do laser, mas ele não é capaz de vaporizar e fazer a ablação na epiderme. Então, aqui está só uma diferença de todos eles, né? Aquele laser tradicional, ablativo, não fracionado, né? Também chamado de laser cirúrgico, que realiza a ablação de toda a região do disparo, né? Antigamente, esses lasers eram muito usados, mas na técnica de resurface acabava incorrendo em muitas complicações, né? Justamente por não ter pele sã para auxiliar a regeneração. E ao passo aqui que os lasers ablativos, fracionados, mantêm aqui a área de pele sã, permitindo a rápida regeneração. E a teoria da fototermólise seletiva, né, que é a teoria que a gente mais utiliza na prática, nos tratamentos, ela se baseia na absorção seletiva da luz pelos cromóforos, né? O que são cromóforos? Cromóforos são moléculas que absorvem comprimentos de onda em uma faixa preferencial, né? Ou seja, cada cromóforo ele vai absorver um determinado comprimento de onda preferencialmente, né? E isso permite, né, eu aquecer de maneira localizada aquele meu cromóforo, né? Eu consigo destruir de maneira controlada o meu alvo e eu minimizo o dano aos tecidos. E na pele a gente tem 3 principais cromóforos, né? A melanina, a hemoglobina e a água, que são os que a gente vai utilizar aí para ter como alvo, né, nos tratamentos. Existe o pigmento exógeno da tatuagem, que é considerado um cromóforo exógeno. Então, a melanina, né, a melanina encontrada nas lesões pigmentadas, ela
ela apresenta um espectro de absorção da luz, né, descendente a partir do espectro da luz visível, né? Então, geralmente com 400 nanômetros, ela absorve muito a luz, e a partir dos 1000 nanômetros ela já não absorve tanto a luz. A hemoglobina, né, para a gente tratar as lesões vasculares, ela tem 3 picos de absorção, né, o 415, o 540 e o 567 nanômetros. E a água aí com a absorção máxima na faixa do laser do Erbium-Yaghi, seguido pelo laser de CO2. Então aqui está a faixa, né, de absorção preferencial desses 3 cromóforos, e cada um dos lasers, né, existentes. Então vocês vejam que cada laser, dependendo do comprimento de onda dele, ele vai pegar uma molécula preferencialmente, né? Então por que o laser de corante pulsado ele é utilizado para tratar lesões vasculares? Porque aqui, nessa faixa, ele vai pegar preferencialmente a hemoglobina e não vai pegar tanto a melanina, né? Por que os lasers lá na faixa dos 2.000 até o 10.600, que é o CO2, vão ser usados para resurfacing? Porque eles absorvem a água, né? Eles têm afinidade pela água e não têm afinidade pela hemoglobina nem pela melanina. E para que a fototermólise seletiva ela consiga, de fato, ser concretizada, né, na prática, a gente tem que respeitar 3 princípios, né? Primeiro, o comprimento de onda. Eu tenho que escolher um comprimento de onda que seja preferencialmente absorvido pelo cromóforo que eu queira tratar, na dermatose que eu queira tratar. E a duração de pulso, né, isso aqui é importantíssimo, deve ser menor ou igual ao tempo necessário para que o cromóforo resfrie, né, que é o tempo de relaxamento térmico que eu já vou comentar. E a energia suficiente para destruir esse cromóforo. Então, a fototermólise seletiva permite o aquecimento focal, né, do cromóforo e minimiza, né, esse aquecimento de outros tecidos que eu não quero danificar, né, e permite eu tratar de maneira específica lesões pigmentadas, vasculares, otimizando o resultado. Tempo de relaxamento térmico é um intervalo de tempo, né, necessário para que o cromóforo resfrie mais ou menos metade da temperatura que ele atingiu. E cada molécula, cada cromóforo tem um tempo de relaxamento térmico, né? Então, por que a gente usa os lasers Q-switch, né, que emitem duração de pulso na faixa dos nano e picosegundos? Porque geralmente a gente quer pegar o melanossomo, né, ou a melanina, que tem um tempo de relaxamento térmico muito curto, né, na faixa dos microsegundos. E, ao passo que os vasos sanguíneos, né, estão na faixa dos milissegundos. Por isso que a gente utiliza laser na faixa dos milissegundos para tratar os vasos. Outro item importante no tratamento com laser é o resfriamento, o cooling, né? A gente sempre tem que pensar em proteger a epiderme enquanto a gente está realizando o tratamento. E o que leva, né, ao aquecimento da epiderme, muitas vezes a melanina que está presente ali, né? Então, se a gente conseguir proteger a epiderme de ser danificada, a gente vai conseguir minimizar a chance de ter complicação. E esse resfriamento ele pode ser feito tanto antes do disparo, quanto durante o disparo, quanto após o disparo, né? Existem vários métodos de resfriar, né? Muitos utilizam o lançamento de ar gelado através de um aparelho, ou até mesmo alguns lasers contêm resfriadores na própria ponteira, né? E aí, para terminar aqui a parte da teoria, a luz intensa pulsada, né, que eu ainda não falei. O que é a luz intensa pulsada? A luz intensa pulsada, ela não é considerada um laser, propriamente dito, porque ela não é monocromática, nem coerente, nem convergente, né? Ela é uma fonte luminosa policromática, ou seja, ela emite energia luminosa em vários comprimentos de onda, né, na faixa dos 400 até 1.200 nanômetros, e ela funciona na base da utilização de filtros, né? Os filtros, eles vão permitir que a gente consiga restringir aqui essa amplitude do comprimento de onda disparado. Só que ela é muito útil na prática, talvez um dos aparelhos mais versáteis que a gente tem aí, porque justamente por ser policromática, ela consegue atingir mais de um cromóforo, né, simultaneamente, porque ela é não específica.
Então, às vezes a gente usa para tratar rosácea, eritema telangiectásica, poiquilodermia de Civat, né? Aqui eu mostro um caso tratado de poiquilodermia de Civat, né? Poiquilodermia, só lembrando que possui, né, discromia, possui atrofia da pele, né? E possui também telangiectasias e eritema. Então, aí a gente já tem os 3 cromóforos que a gente quer tratar. No eritema, eu estou aqui querendo tratar a hemoglobina, né? Na discromia, eu estou querendo tratar a melanina. E na atrofia cutânea, eu estou querendo como cromóforo a água, justamente para estimular a produção de colágeno e melhorar a questão da atrofia. Então, por isso que com a luz intensa pulsada, a poiquilodermia responde muito bem, porque eu trato esses 3 componentes de maneira simultânea. Então, aqui com 3 sessões, né, utilizando um filtro de 560. Vem, mamãe vai pegar, vamos pular. A gente conseguiu... Vem, vamos pular. E, então, quando a gente vai tratar, né, determinada paciente, determinada dermatose, o que é a primeira coisa que eu tenho que pensar aqui? Qual é, né, a dermatose, qual é a patologia que eu vou tratar, né? E nessa dermatose, qual é o cromóforo que está predominando, qual é o cromóforo que eu tenho que ter como meu alvo do tratamento, né? Sabendo o cromóforo, eu tenho que olhar lá na curva, né, de absorção, qual é o comprimento de onda que vai preferencialmente atingir esse cromóforo, né? A lesão, por exemplo, ela é vascular, né? Então eu vou utilizar um laser de KTP de 532, vou usar um laser de corante pulsado de 585, ou se a lesão for mais profunda, eu vou utilizar um laser de 1064 nanômetros. Ou a lesão é pigmentada, né? Eu quero aqui atingir a melanina, né? Eu vou utilizar primeiro eu tenho que ver aonde que se encontra essa melanina, né? Essa melanina está na epiderme, então eu vou usar um laser Key-Switch 532 nanômetros. Essa melanina está na derme, então eu vou utilizar aqui um Key-Switch 1064. E se eu quiser o rejuvenescimento, eu vou querer aqui o cromóforo da água e vou preferir os lasers ablativos e não ablativos. Então aqui estão a maioria dos comprimentos de onda, né? Qual o cromóforo preferencial que eles vão atingir. Então, todos esses fatores são levados em conta, né? E conhecendo esses fatores, a gente consegue aí ter um bom tratamento. Aqui eu mostro um caso, né, de uma paciente que veio ao consultório querendo rejuvenescimento facial, ela queria a melhora dessas linhas, principalmente aqui na região frontal, né? E aí, o que eu ofereci para ela? Né? Se eu quero rejuvenescimento, melhorar as rítides, eu vou ter que estimular colágeno, né, nessa pele. E aí, quando a gente fala de laser, eu posso usar ou o laser ablativo ou o laser não ablativo. E aí fica a dúvida, né? Qual que eu vou usar na paciente, né? Aqui vão entrar vários fatores, né? Eu tenho que ver primeiro quais são as expectativas dessa paciente, né? O quanto que ela quer melhorar. Tem que ver qual é a disponibilidade de tempo que essa paciente tem para poder ficar em casa recuperando, né, do laser. Se é uma paciente que ela trabalha todo dia, ela não pode ficar em casa para recuperar, então eu vou preferir um laser menos agressivo e preferir fazer mais sessões de laser, né? Então, no caso, eu faria um laser não ablativo com várias sessões. Agora, se é uma paciente que fala para mim assim, doutor, eu quero ter um resultado ótimo em uma sessão e eu posso ficar uns dias em casa me recuperando tranquilamente. Então, aí eu vou indicar para ela um laser ablativo fracionado, né? Porque em uma sessão única, eu vou conseguir fazer um tratamento eficaz para ela, mas sabendo que eu vou proporcionar um downtime, né, um período de recuperação muito mais extenso do que um laser não ablativo, né? Mas os lasers ablativos para nós eles conseguem promover aí um maior resultado, né, um melhor resultado no menor número de sessões. Então, o que eu escolhi para ela? Ela era esse tipo de paciente que queria uma sessão única, um resultado excelente, e podendo estar em casa para recuperar, né? Então, eu escolhi o laser de Erwin AG 2940 nanômetros, né? Ablativo fracionado. E aí, no dia seguinte, né? Vocês vejam como a pele fica com bastante dano, né?
eritema, edema, a paciente reclama bastante, é o dia que ela manda mensagem assustada com você, né? O que aconteceu? O que você fez com o meu rosto? E aí, dia após dia, a pele vai descamando, vai recuperando, né? Isso dura mais ou menos em torno de 7 a 10 dias. Né? Aqui já está com 8 dias. E aqui a gente vê 30 dias depois, né? A diferença aqui das linhas, né? Como todo aspecto da pele da paciente melhorou com apenas uma única sessão. Esse outro caso aqui é um caso de telangiectasias, né? Telangiectasias localizadas na região malar aqui do rosto, e aqui eu tratei com um laser de pulso longo, 1064 nanômetros, né? Esse laser consegue aí atingir vasos mais profundos pelo comprimento de onda, e o resultado é imediato, instantâneo. A gente vê na hora já aqui que o vaso já coagula, né? Aqui está um mês depois, então um caso excelente aí para demonstrar o tratamento dos lasers. E aqui, então, como eu falei, essa foi uma aula introdutória, né, sobre os princípios do laser. Aqui eu deixo a divulgação do curso que será ministrado por mim e pelo Dr. Abdo Salomão, né, que é uma das pessoas que mais conhece laser aí que eu conheço, né, e cada vez a gente aprende mais com ele, que vai ser nos dias 16, 17 e 18 de julho. Vai ser hands-on, então os alunos vão aprender a disparar de fato laser, vão colocar a mão na massa e realizar os procedimentos. Então, agora eu deixo aí a palavra com o Dr. Abdo Salomão para dar continuidade à aula. Pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Realmente uma felicidade. E, Luiz, eu peço só para você cessar o compartilhamento da sua tela para eu iniciar da minha. Para aqui, foi. Está aparecendo a minha? Está sim, doutor. Tudo certo. Pessoal, prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Obrigado ao meu amigo Luiz. Luiz, foi uma honra muito grande trabalhar com você na Unifesp. Eu aprendi muito com você. E eu fico impressionado com o seu crescimento dentro da como são densas as suas aulas, quanta informação você passa. Parabéns, aprendi muito, adorei, viu? E vamos continuar falando da parte teórica. E vou falar de alguns conceitos, vamos falar aí do ultrassom focado, micro e macro focado. Na verdade, deixa eu só achar aqui. Laser, stop vídeo, anotações, mouse. Estão dando para ver o mouse, né? O meu mouse, vocês estão enxergando o meu mouse? Sim, perfeitamente. Então vamos lá. Ultrassom focado, micro e macro focado, são aparelhos de ultrassom cujo transdutor é côncavo, de tal forma que toda a energia que emana desse transdutor vai se concentrar no ponto único, vibrando intensamente esse ponto, fazendo coagulação. Isso é o ultrassom focado. Pode ser micro ou macro focado, mas sempre ele vai ter o transdutor côncavo. Pronto. Vejam, então isso é um comparativo entre o ultrassom focado, no caso microfocado, com outras tecnologias. O ultrassom microfocado é uma tecnologia que ele fraciona a energia não apenas lateralmente, mas profundamente. Ou seja, é possível com o ultrassom microfocado a gente fazer pontos de coagulação no músculo, como por exemplo aqui na aponeurose do músculo, sem tratar a superfície da pele. Veja, isso é mágico. Eu costumo dizer, isso é lindo, né? Porque você consegue chegar até a musculatura, contrair a musculatura da face para poder fazer efeito lifting, fazer esse efeito tightening, sem passar pela superfície da pele. E, a depender da convexidade dessa lente, você pode ter os pontos de coagulação na musculatura, na derme profunda, na derme superficial, na gordura, ou seja, na altura que a gente quer determinar. Apenas para os senhores terem uma ideia, os aparelhos de litro
Acho que deu uma travada aqui para mim, eu não sei, para mim, alguém pode me dar um sinal aí, se travou para vocês? Acho que o doutor Abdo perdeu a conexão, será? Isso, só um minutinho então, pessoal, o doutor Abedo caiu, mas ele já volta, a gente já está em contato aqui com ele, já vai voltar, travou realmente. Só dá um minutinho para a gente, que ele já está voltando aqui com a conexão. Já vai voltar aqui, assim, a gente pede desculpa a vocês e pede a compreensão também, porque assim, todo mundo está em casa e às vezes a conexão nem é tão boa assim. E como eu falei no início, está chovendo em vários locais, então às vezes a conexão, mas ele já está de volta aqui na nossa sala, tá bom? Pessoal, voltei e eu não estava em casa, não. Eu estou na clínica até agora, porque a internet é melhor e o tempo todo não caiu. Justo na hora que eu comecei a falar, caiu. Então... É assim mesmo, doutor. Muita gente, internet chovendo, a gente entende. Vamos lá. Ó, joia. Vamos continuar, então? Vejam lá. Apenas para dizer que o ultrassom focado ele tem um perfil de temperatura diferente. Vejam aqui nesse gráfico. Quanto mais para o vermelho, mais quente. Quanto mais para o azul, mais frio. O único que atinge uma temperatura vermelha é o ultrassom microfocado, que é capaz não apenas de elevar a temperatura do tecido onde ele está tratando, mas de coagular. Né? Os cirurgiões sabem, toda vez que você está a céu aberto, que você coagula determinada parte de um músculo, por exemplo, ele contrai na hora. E esse é que é o objetivo, é você fazer pontos de coagulação no músculo em estruturas capazes de contrair a céu fechado, né? Sem fazer cirurgia. Então, é isso que o ultrassom microfocado faz. Ele faz pontos de coagulação em profundidades que a gente pré-determinar. Dessa forma, vejam, tratando a face, é possível a gente fazer pontos de coagulação no músculo para contrair o músculo. Eu lembro que quando a gente quer elevar a face, a estrutura que tem maior poder de contração não é a pele, é o músculo, né? O músculo é muito mais forte do que a pele. Então, se a gente quer fazer um skin tightening, nós temos que tratar o músculo, nós temos que contrair o músculo. Então, a gente pode fazer o ultrassom no músculo para elevar a pele, podemos fazer na pele para o skin tightening, para melhorar a flacidez da pele, ou mais superficialmente para estimular a colágeno. A gente pode ajustar nessas máquinas mais modernas, você pode ajustar o tamanho do coágulo. Por exemplo, quando eu estou tratando a superfície da pele, eu preciso que seja muito preciso. Eu utilizo uma frequência alta de 10 MHz, porque nessa frequência eu vou estar estimulando o colágeno na superfície da pele. Em contrapartida, quando eu estou tratando da gordura, o que eu quero não é estimular, eu quero é lipólise, eu quero é lesar a gordura, eu quero machucar, eu quero destruir a gordura. Aí eu utilizo uma frequência baixa e dessa forma o ponto de coagulação ele é enorme. Aí é chamado de macrofocado. Ou seja, a diferença entre o ultrassom micro e macrofocado é justamente o tamanho do coágulo. Quando eu uso microfocado é com alta frequência e coágulo pequenininho, é de alta precisão e de baixa destruição. Quando eu quero destruir, eu uso uma frequência baixa, assim o coágulo é alto, ele destrói. Eu utilizo para tratar lipólise, para destruir septo fibroso de celulite. Então, veja, o ultrassom microfocado é uma gama enorme, a gente consegue fazer vários tipos de tratamento com esse tipo de tecnologia, com essa tecnologia. Eu consigo tratar a flacidez por conta da neocolagênese, que ele faz e faz brilhantemente. Eu consigo fazer o lifting facial por conta da retração da contração muscular. E eu consigo também, dependendo da convexidade, como eu já disse, fazer lipólise e apoptose, ou seja, fazer tratamentos corporais, diminuir medidas e fazer redução de medidas. Aqui é o que eu já comentei, a depender da frequência, o coágulo muda, altas frequências, os coágulos são pequenos, é o ultrassom microfocado, figura aqui da esquerda, e baixas frequências, o coágulo é grande, ultrassom macrofocado, que é essa figura aí da direita. E assim, geralmente o pessoal fala ultrassom microfocado é apenas uma sessão, isso não é verdade. É que os aparelhos cujos consumíveis são muito caros, você acaba fazendo uma sessão só, porque senão fica muito caro para o paciente. A verdade é que quanto mais você faz, melhores são os resultados.
Para neocolagênese, o intervalo mínimo é de 21 dias. Para lifting, o intervalo mínimo é de 3 meses. E para gordura, onde a gente quer destruir, para gordura e para celulite, que o ultrassom também trata, o intervalo mínimo é de 15 dias. A gente pode utilizar em várias partes. Vejam aí, ó, na face a gente utiliza na fronte. Eu utilizo, tem muitos pacientes, assim como eu, que tem a sobrancelha caída, eu utilizo para elevar a sobrancelha. Por exemplo, se eu faço toxina, baixa muito a sobrancelha. Então, o que eu faço? Eu faço primeiro o ultrassom para levantar a cauda da sobrancelha e depois a toxina para paralisar. Dessa forma, eu não tenho ptose. Eu posso utilizar nas regiões malares, eu posso utilizar para delinear melhor a linha da sobrancelha, para o pescoço, em várias partes. E da mesma forma, para fazer tratamentos corporais, interno de braço, interno de coxa, tratar gordura periumbilical, flancos, enfim, é uma gama enorme de tratamentos que a gente pode fazer. O ultrassom microfocado, veja, o coágulo ele chega a ter de 1 a 1,3 milímetros. Por isso que ele faz destruição. Por isso que a gente consegue tratar o tecido gorduroso também. Ele faz lipólise, né? Quando eu vou fazer tratamentos corporais, na grande maioria das vezes, eu desejo tratar a gordura. Então, eu coloco um transdutor, cuja energia vai se concentrar no tecido gorduroso e vou destruir esse tecido gorduroso. Se eu quiser tratar a pele, eu utilizo o microfocado, que também trata a flacidez corporal também. Veja alguns exemplos de cartuchos de ultrassom macrofocado para o corpo. Esses estão disponíveis na plataforma Solo. O de 6 milímetros eu utilizo para flacidez de pele, celulite de braços e joelhos. O de 10 milímetros para gordura localizada de pequena monta e celulite de coxas e glúteo. O de 13 milímetros para gordura localizada de média monta e celulite dos flancos. E o de 16 milímetros, gordura de grande monta, né, quando a prega de gordura é de 5,5 milímetros. A gente pode fazer tratamento de qualquer parte corporal. Vejam aqui o exemplo do tratamento de ultrassom microfocado para a face. Vejam aqui essa paciente, o tanto que afinou a face dela. Vejam essa figura de antes, como a face dela está mais arredondada, realmente está até um pouco caída mesmo. E veja nessa figura da direita como afinou, né? Como delineou melhor a linha da mandíbula. Vejam aqui, ó, o jaw, né? Bem aparente aqui como delimitou mais a linha da mandíbula. Esses são tratamentos perfeitamente reprodutíveis, né? A gente consegue fazer, os resultados costumam ser ótimos e o nível de satisfação dos pacientes acabam sendo bem altos também. Aqui o paciente com gordura localizada, né, submandibular, na papada, né, a famosa papada, antes do tratamento e após o tratamento. Nesse caso aí a gente utilizou os cartuchos de 4,5 e de 3 milímetros por o tratamento após 60 dias. E uma outra tecnologia que eu me propus a falar hoje é justamente da radiofrequência microagulhada. Então, vejam, radiofrequência microagulhada são tecnologias que utilizam microagulhas banhadas a ouro, em que as microagulhas elas passam pela superfície da pele sem gerar efeito térmico, e na profundidade que a gente pré-determinar, ela vai fazer pontos de coagulação também. Então, elas são microinvasivas, né? Também é chamada de microagulhamento robótico, totalmente diferente dos rollers. Primeiro que elas entram a 90 graus, o roller faz movimento de báscula, mas principalmente porque aqui tem efeito térmico, não são agulhas frias, como acontece nos rollers. E olha a diferença, os lasers fracionados sempre vão aquecer mais nos pontos de entrada, já a radiofrequência microagulhada no ponto que a gente pré-determinar. Essa é que é a grande diferença. Aqui é um comparativo, né? Aqui as microagulhas vão penetrar na pele e no ponto que a gente pré-determinar vão fazer pontos de coagulação. Já a radiofrequência monopolar, bipolar, sempre vão aquecer mais nos pontos de entrada, assim como os lasers de forma geral. E olha que interessante. A radiofrequência microagulhada ela pode ser invasiva, que é a figura da direita, quando ela penetra na pele, ou sublativa, que é quando ela apenas toca a superfície da pele e vai disparar ali na superfície. E nesse caso, ela vai ter efeitos similares aos lasers fracionados. Ela perde para o laser fracionado. Mas para o colega que não tem o laser fracionado, ele pode usar esse tipo de tecnologia para conseguir resultados semelhantes. Isso é apenas um close das agulhas, das microagulhas, para mostrar que as hastes são isoladas. Ela vai disparar apenas na ponta. Isso que torna esse tipo de padrão completamente diferente dos lasers fracionados. Aqui um estudo histológico, mostrando o tecido antes do tratamento, 2 dias após, mostrando que já está completamente epitelizado, já não tem orifício de entrada das agulhas, mas a gente já nota alguns pontos de coagulação aqui na derme superficial. Com 14 dias já um novo colágeno, já está renovando, já existe um tecido cicatricial. Com 28 dias já se nota o colágeno bem mais denso
né? E já se nota um tecido, um aumento do número de colágeno mesmo, né? De fibroblastos. E após 70 dias, um colágeno denso, renovado e, com certeza, um aspecto melhor na pele, se a gente pudesse ver. Os aparelhos mais modernos hoje trabalham com vácuo, porque a radiofrequência microagulhada, em geral, dói. Quando você tem um recurso de vácuo, dói muito pouco, além de melhorar o acoplamento. Então, isso é uma tendência atualmente. E hoje, o que acontece também é que tem diferentes tipos de agulha, né? Vejam que nesse exemplo da direita, elas são aqui transversais, o que faz com que a diferença seja equidistante entre as agulhas. Do lado esquerdo, quando elas estão uma embaixo da outra, isso não acontece, e essas agulhas equidistantes deixam o tratamento mais seguro. Ao que alguns casos, né, resultado de tratamento de estrias com radiofrequência microagulhada, e muito honestamente falando, são onde eu consigo os meus melhores resultados. Né? Hoje eu utilizo muito pouco laser fracionado não ablativo, eu prefiro a radiofrequência microagulhada. Os resultados são mais seguros, são mais rápidos, e eu posso, inclusive, intercalar com laser fracionado ablativo. Tratamentos capilares, aqui a cortesia do Dr. Roberto Matos, um aumento da densidade capilar, e é um tratamento de escolha também, eu utilizo mais. Na minha clínica, eu utilizo todo santo dia. A gente faz tratamento capilar com radiofrequência microagulhada, que pode estar associado com tratamento via oral ou não. Né? O desafio não é você fazer o tratamento da alopecia androgenética com tratamento oral junto. O desafio é você tentar melhorar a queda de cabelo com nada por via oral. E a gente faz algumas associações, hoje em dia a gente consegue. Aqui cicatriz, né, de prótese de silicone, antes e depois também, após 4 sessões. Esse é o ajuste da máquina, acho que não compensa dizer, porque cada máquina tem o seu. Eu uso o eletroderme, que é a radiofrequência microagulhada da plataforma Solo. Aqui, tratamento da região frontal. O paciente já tinha feito toxina, mas mesmo com toxina tinha essas linhas aqui horizontais. E aqui, após algum tempo, com o tratamento com radiofrequência microagulhada, intercalado com peeling de ácido retinóico, a gente consegue esse tipo de resultado. Então, a gente precisa raciocinar, utilizar o raciocínio clínico e o conhecimento dermatológico para oferecer esse tipo de tratamento para o paciente. Ou seja, ele já fez a toxina, mas ainda estava insatisfeito com essas rugas horizontais. Mais tratamento capilar, já desse ao Dr. Daniel Diabas de São Paulo. Vejam que nível de tratamento. Será que nós conseguimos este tipo de resultado apenas com tratamento por via oral? Eu acho pouco provável, né? Então, as tecnologias, elas vieram a somar muito no arsenal terapêutico da dermatologia. Outro caso, tratamento capilar, eu acho que todos os colegas acabam utilizando hoje em dia. Tratamentos são simples, não são tão doloridos, mas os resultados clínicos são muito bons. Aqui, outro caso, Dr. Daniel Diabas, tratamento de melasma da região frontal. Quem de nós não tem dificuldade para tratar melasma? Quem de nós já não esgotou tudo que a gente conhece sobre melasma e ainda tem casos recidivantes, né? Ou caso aí refratário? Então, uma alternativa terapêutica bem interessante que vem a somar com as outras que a gente já tem. Cicatrizes de acne, os resultados são ótimos. Também meu tratamento de eleição, hoje eu sempre associo aí com peeling de ácido retinóico. Aqui o caso do Dr. Daniel Diabas de melasma, isso é muito comum. Caso do Dr. Renato Soriano de Ribeirão Preto também, de melasma, e ele tem casos excelentes, e ele utiliza como monoterapia. Esses casos todos deles são apenas com a radiofrequência microagulhada, apenas 2 sessões, e olha que interessante, ele utiliza com 0 de elétrons, sem emitir elétrons, ou seja, o efeito aqui é da perfuração. E se vocês me disserem, mas então é um roller? Não, não é, porque no roller tem um movimento de báscula, e aqui as agulhas entram a 90 graus, então é um tratamento mais gentil para a superfície da pele. E olha que interessante, olha, na câmara UV, como diminui a quantidade de pigmento. Vejam aí na região frontal e nas regiões malares, como o pigmento é bem menor. Aqui um caso da doutora Constância Fiton, da Bahia, em que o paciente já provavelmente tinha tentado tratar com hidroquinona, porque nós vemos aí na foto de antes algumas regiões de leucodermias, né, já induzidas, e depois que ela começou a fazer radiofrequência microagulhada associada a pílis e hidroquinona, ela acabou tendo um clareamento uniforme, né, e essas leucodermias inconfetes acabaram que nem estão aparecendo mais. Aqui é outro caso do Renato Soriani, né, e ele utiliza... aqui ele associou com a luz intensa pulsada, é uma alternativa interessante. Veja que diminui a pigmentação de uma forma geral e global da pele. E quando você associa com a luz intensa pulsada, você tem esse tipo de resultado, como o Dr. Luiz já falou. Uma melhora também das lesões telangiectásicas, do eritema da face, né, porque a luz intensa pulsada também tem afinidade pela hemoglobina. Aqui uma outra utilidade, né, inclusive o Luiz tem muita experiência nisso, né, temos vários casos que nós fizemos na universidade, né, Luiz, em que a gente utilizou, eu acho inclusive que a tese é sua também, né, a radiofrequência microagulhada para hiperidrose axilar,
ou pelo menos você estava pensando em publicar isso, eu não me lembro ao certo. Mas vejam que na radiofrequência microagulhada, para a hiperidrose axilar, o termo que eu utilizo é o seguinte, é necrose fracionada. A gente utiliza a potência máxima da máquina para fazer pontos de necrose fracionada. Porque nós temos que substituir o aderno por fibrose, que senão não melhora a hiperidrose. Então, aqui posso 7 dias. Muitos me perguntam, quanto tempo dura esse resultado? Eu não posso afirmar. Eu tenho o caso de 1 ano e meio que ainda não voltou a soar como antes. Quanto tempo vai durar, a gente não sabe ainda. Mas é importante dizer que esse tipo de tratamento, você consegue, não fica anidrótico sem suar nada com uma toxina, mas deixa de molhar a roupa e é bem mais duradouro. E para terminar aqui de tecnologia, falando apenas do plasma, né, que são tecnologias que elas entram no furo muito pequenininho e se espalham na profundidade da pele, diferentemente dos lasers. Ou seja, eles são fracionados para a superfície, mas contínuos na profundidade. A gente utiliza para todas as indicações clínicas, sendo que o principal é o blefaroplasma, é utilizar para aquelas rugas redundantes da região periorbitária que a gente não consegue resolver com laser fracionado, apenas com uma blefaroplastia e talvez um passo anterior à blefaroplastia seria justamente o blefaroplasma. Aqui alguns casos antes e depois, embaixo para chantelasma, que também é uma alternativa terapêutica bem interessante. Aqui alguns casos gerais, apenas para ilustrar. Vejam, o paciente se queixava dos lábios, né, que eram todos, tinha uma hiperlinearidade labial e uma perda de definição, estavam muito acinzentados. Utilizamos o Erbium 2940 Procolatin da plataforma Solo, olha o resultado que a gente consegue, sem preenchimento. Pode melhorar mais com preenchimento? Claro que pode. Eu recomendaria, mas ela acabou ficando satisfeita e parou por aí. Olha que interessante esse caso da doutora Rosana Fiton, da Constância Fiton. Existe um tratamento que nós desenvolvemos, nós inventamos, chamado Total Lifting, em que a gente utiliza lasers por dentro da boca, né, o Erbium intraoral para pegar a musculatura da face, associado com ultrassom microfocado de fora para dentro, para a gente conseguir uma contração muscular por via endoral com laser Erbium e de fora para dentro com ultrassom microfocado. Ela fez num curso que ela deu apenas do lado direito da paciente, né, o nosso lado esquerdo aqui. E não deu tempo dela terminar no mesmo dia. Aí, de repente, o paciente voltou na clínica dela falando, olha o que aconteceu, do lado que fez, olha a elevação que tem, que é o lado direito da paciente, o nosso lado esquerdo. E do lado que não fez, olha como ficou. Aí ela, óbvio, depois ela acabou fazendo o outro lado. Então, é isso que nos deixa... são tratamentos, resultados gratificantes, que nos fazem felizes por conta de podermos oferecer algo realmente de performance e segurança para o paciente, e o paciente também, porque acaba realizando um sonho dele. Essa outra paciente, ela se queixava de muitas rugas na região perioral, né, principalmente no lábio superior. E era uma paciente carente, né, a gente deu o tratamento, porque a gente queria também estudar a tecnologia. E é óbvio que esse caso depois é até um exagero, porque foi imediatamente após, está com muito edema aí, né? Mas eu achei interessante colocar para vocês verem até onde pode ir. Né? Laser para melhorar a cor do lábio, para melhorar a hiperlinearidade, essas linhas, né, que a gente tem periorais e que é óbvio que pode ser associada com tratamentos depois. E hoje, para não falar aí que eu sei que aumentou demais, tem muito edema, mas olha que interessante esse vídeo dela, o que ela fala é muito engraçada, né? Então eu coloquei aqui. Bocão? Bocão grande. Então. É o edema, né? Mas quanto maior é o edema inicial, maior vai ficar depois. Mas são resultados bem possíveis também. Aqui, casos gerais, melanose actínica dos dorsos de mão antes e depois, 3 sessões apenas, casos bem gratificantes. Teratose seborreica plana, com que switch aqui do solo antes e depois também. Vejam o melasma, né? Da região supraorbitária, antes e depois também com Vectra, e também uma tatuagem asfáltica que a paciente tinha aqui também por um acidente de carro, o melasma, também com o laser toning do Vectra, maquiagem definitiva que a gente consegue remover aí com o laser Key Switch, que o Dr. Luiz já explicou muito bem do que se trata. Novamente, a maquiagem definitiva, isso é muito mais comum do que vocês imaginam, maquiagem definitiva. Então, não apenas ao redor dos lábios, mas das sobrancelhas, e tatuagem de uma forma geral, né? Essa geração começa a namorar, tatua o nome do namorado da pele, troca de namorado, ou tatua, remove a tatuagem, ou não sei, toma outra providência. Então é algo que a gente consegue resolver aí com bastante facilidade. Nervos rubis, isso em uma sessão desaparece, com laser de 1064 nanômetros, como o Dr. Luiz comentou, tem alta afinidade pela hemoglobina. Vasos de perna, e aqui não é tão simples, vasos faciais são mais fáceis, vasos de perna são um pouco mais complexos, mas vocês vão aprender no curso de vocês.
Aqui, vasos faciais, telangiectasias e eritema, associação da luz pulsada, 1.064 nanômetros, depilação, nenhuma novidade, né? Depilação de barba também, podemos utilizar tanto um laser de 1.064, como um diodo, como alexandrita, telangiectasia, aqui também, o Neva Spider, né? Apenas uma sessão e praticamente uma resolução. Queratoses seborreicas, aqui um Procolad, um laser Erbium 2940 do solo e a remoção também. Depilação novamente com luz intensa pulsada, melanoses, queratoses, né, seborreicas aqui planas, que muitas vezes mimetizam melanoses actínicas. Então, assim, existem várias possibilidades terapêuticas para a gente tratar com telangiectasias. Veja, uma paciente como essa. Quando que nós conseguiríamos melhorar essa cicatriz com peelings? Quantos peelings seriam necessários? Então, aqui a gente fez a radiofrequência microagulhada, 4 sessões, um resultado bem interessante, o paciente bem satisfeito. Novamente, tatuagem asfáltica, né, após acidente automobilístico, e praticamente resolução após o laser Q-Switch. Aqui o Dr. Luiz já disse, a poiquilodermia de CIVAT, de um lado não tratado, que ficou como controle, e de outro após 4 sessões de luz intensa pulsada, extremamente gratificante. Melhora não só o que a gente está vendo, que é a cor, mas o que a gente não está vendo, que é a textura. Melhora de uma forma geral essa região. Novamente, luz intensa pulsada em pescoço. São resultados como esses que os senhores têm que dar para os pacientes de vocês de forma segura e, se possível, indolor, né? Que hoje assim, os resultados não precisam ser, eles devem ser exuberantes, mas, se possível, confortáveis. Os pacientes estão cada vez mais exigentes e a gente tem que acompanhar essa exigência. Poiquilodermia de CIVAT, caso bem marcante, 6 sessões com luz intensa pulsada, uma melhora que, se não for com tecnologia, não tem nada que vai melhorar isso, né? Apenas uma luz pulsada, um dye laser que vai dar esse tipo de resultado. Melanoses actínicas de dorso de mãos também, aqui imediatamente após, né? E depois um resultado mais tardio. Estrias, eu costumo, assim, esse tipo de resultado também é muito gratificante. Um paciente que engravidou muito jovem, encheu de estrias, Helena Morena, estrias brancas, e aí a gente consegue resultados como esses, a pacientes acaba que realiza um sonho da paciente, né? Até a acne ativa a gente pode tratar com tecnologia, aqui foi tratado com luz intensa pulsada, mas hoje podemos tratar com plasma e associar tecnologias para conseguir resultados cada vez mais exuberantes. Vejam bem, essa paciente que teve essa pele extremamente flácida após gestação, né? Aqui não são só estrias, não, é flacidez também. Então a gente intercalou a radiofrequência microagulhada com Erbium 2940 e peeling de ácido retinóico após. Novamente, aqui tem até um apelidozinho, um umbigo triste. Já ouviram esse termo? Então, a associação do eletroderme com o laser Procolad, que é o 2940. Passei um pouco rápido, né? Porque é uma hora dessa, acredito que todos estejam cansados, e para dar um pouco de tempo aí para que os senhores possam tirar as dúvidas. E esse é meu e-mail também, né? E deixo à disposição de todos. E ficamos aí à disposição para dúvidas e algum questionamento que possa haver. Ok. Obrigada, professores. Vamos aqui abrir para as perguntas. Eu vou pedir para o doutor Ábido descompartilhar, porque eu dei um spoiler aqui de um bônus para quem ficar até o final, e não seria justo eu não dar agora o bônus, né? Então, eu vou compartilhar enquanto a gente abre para as perguntas aqui. Eu vou compartilhar aqui para vocês. Só um minuto, enquanto a gente abre. Então, vocês estão vendo minha tela aqui, acredito eu. Só me ajuda, Jorge, se você tiver... Se as pessoas estão... Se você está vendo a minha tela, por favor. Está aparecendo, mas uma qualidade bem baixa. Infelizmente. Infelizmente, a qualidade eu não tenho como alterar, mas o bônus está aqui. Vamos lá, então, pessoal. Para quem está no chat, aqui, quem quiser enviar a pergunta pelo chat, a gente vai ler a pergunta de vocês agora, e quem tiver no YouTube que quiser perguntar, a gente lê também em nome de vocês. Quem quiser abrir a câmera, abrir o áudio e fazer a pergunta diretamente para os doutores, podem ficar à vontade, tá? Fazer também, me interromper aqui, que eu dou uma paradinha nas perguntas do chat. Vamos lá, então. Vou começar a abrir a sessão de perguntas aqui.
A Paula Alves, ela pergunta o seguinte: Dr. Luiz, houve algum critério para escolher o laser Erbium ao invés do laser de CO2 na primeira paciente, quando você demonstrou seus slides? Certo. Então, é assim, o laser de Erbium 2940 nanômetros, ele possui uma capacidade ablativa superior à capacidade ablativa do laser de CO2, né? Em contrapartida, né, o laser de Erbium, ele causa, né, um dano térmico, né, uma zona de coagulação menor do que a zona de coagulação causada pelo CO2. O que acontece? O que promove o efeito, né, a colagênese, a melhora da textura da pele, das linhas, é este dano térmico, né? Então, em teoria, o CO2, comparado com o Erbium, exerceria um efeito melhor, porque ele tem uma capacidade de coagulação maior que o Erbium. Porém, né, o laser de Erbium, hoje em dia, né, ele é disparado no modo híbrido, que a gente chama, que é uma maneira que o software do aparelho mesmo emula, né, o disparo de um laser de CO2. Então, no mesmo disparo do laser de Erbium, né, ele é disparado um pulso de alta energia, que vai fazer a ablação mesmo, e logo em seguida são disparados outros pulsos em limiares de energia subablativos, que aumentam o dano térmico e dessa maneira geram um dano térmico semelhante ao CO2, né? Por isso que hoje em dia os lasers de Erbium, né, quando bem executados, eles conseguem aí fornecer, né, um resultado praticamente igual ao laser de CO2 e com a vantagem de ter muito menos complicação do CO2 também. Sabe que o CO2 é um laser que, embora tenha resultado, ele pode vir aí junto com hipercromia pós-inflamatória, com cicatrizes, etc. Então, por isso que eu escolhi o Erbium neste modo, emulando o CO2. Ok. Alguém quer fazer pergunta aí, pessoal? Senão, eu vou continuar aqui. Então, a Lilian, que está lá no YouTube, legal, hein, Lilian? Está participando aí, sempre está participando das nossas aulas. Eu acho que é a Lilian Oliveira, me achará 2 vezes. Ela pergunta o seguinte: qual o intervalo do US Micro após a toxina na face? Oi, Lilian, tudo bem? Olha, eu prefiro fazer o ultrassom microfocado antes, né? O S-micro é o ultrassom microfocado. Eu prefiro fazer ele antes. Eu faria o ultrassom microfocado numa semana e na semana seguinte eu faria a toxina botulínica. Toxina botulínica eu não misturo com outras tecnologias, porque eu já fiz no mesmo dia com laser fracionado, tive problemas, ela migra, e com ultrassom isso também pode acontecer. Então, eu prefiro fazer o ultrassom na semana anterior e depois faça a toxina botulínica. Ótimo, vamos continuar aqui que está cheio de perguntas, mas podem mandar, viu? A gente não tem hora para sair, não. Vocês podem ficar à vontade, que os doutores vão responder tudo, a gente vai ler tudo para vocês. A Marielle, ela pergunta o seguinte: doutor Ábido, poderia falar mais detalhes como ele faz o protocolo para tatuagem definitiva de sobrancelhas e boca? Claro. Marielle, tudo bem? Boa noite. Não é tão simples assim. Primeiro, que a gente não sabe qual pigmento foi utilizado para fazer essa tatuagem. Às vezes o tatuador coloca pigmento composto, coloca 2 cores, e ele coloca uma cor, ele não gosta, e ele tatua uma mais escura por cima. A gente começa a fazer o tratamento com laser key switch, a cor escura desaparece, mas aí aparece a clara embaixo. A impressão que tem é que desbotou. E aí o paciente ele não vai ficar satisfeito. Então tem que fazer uma anamnese muito bem feita, explicar que isso pode acontecer, e isso não é uma culpa do médico, isso é imprevisível, nós não sabemos a quantidade de tinta que foi colocada, a qualidade dessa tinta e a profundidade. São coisas que nós não conseguimos mensurar, não existe a dermatoscopia, não existe o exame que nos dá isso. De forma geral, eu faço sessões mensais, ao redor da boca é muito mais simples, porque não tem pelo, ao redor da sobrancelha é um pouco mais complicado. O laser key switch não depila, mas ele deixa o pelo branco da sobrancelha, mas que com o tempo começa a pigmentar novamente. Em geral, os pacientes querem remover o pigmento que estão fora da região pilosa. Esses ficam mais aparentes. Dentro da região pilosa ficam menos aparentes, então a gente acaba não tendo que tirar. Mas são sessões mensais, em torno de 6 a 8 sessões.
Se for maquiagens definitivas mais antigas, a gente consegue remover num número menor, e é algo que não precisa de anestesia injetável, apenas um creme anestésico, e que geralmente deixa os pacientes muito satisfeitos. Ok. Pessoal, a gente está tentando compartilhar aqui com vocês uma melhor qualidade, o Jorge vai colocar aqui. Quem quiser printar essa tela, tirar foto e mais informações, aproveitar desse bônus, lá no nosso Instagram, @Instituto Lapidário, vocês vão encontrar as informações com o programa completo, com todos os detalhes do curso do Dr. Luiz e do Dr. Ábido, e vocês podem utilizar esse bônus aí como um benefício. Vamos às perguntas. A pergunta da Amanda: como foi o tratamento dessa última paciente com estrias? Essa última paciente, por um acaso, ela é assistente da minha clínica, ela trabalha há anos comigo, e engravidou muito nova, ela é bem morena. Nós utilizamos a associação da radiofrequência microagulhada, o eletroderme do solo. Eu faço aí 2 passadas com a radiofrequência ligada, depois eu faço várias passadas com ela desligada para fazer aquele efeito PRP-like, para estimular os fatores de crescimento plaquetário. E ainda eu termino o tratamento com peeling de ácido retinóico. Ela, no caso dela, ainda a gente associou o eletroderme, que é a radiofrequência microagulhada, com laser Erbium, com intervalo de 15 dias entre cada tecnologia. Fizemos aí 3 de cada, total de 6 sessões. Pessoal, enviando as perguntas de vocês aqui ou no YouTube também, quem estiver lá. O Jorge está nos ajudando, ele envia pergunta aqui e a gente faz. O Gabriel Cortez está perguntando o seguinte: Ábido, no S microfocado, alguns equipamentos utilizam disparos em movimento, diminuindo a dor e o desconforto do paciente. Esse modo de disparo é capaz de criar o térmico necessário? Ou precisamos acumular disparos para chegar ao dano térmico e zonas de microcoagulação? Olha, que pergunta excelente, e isso muitas pessoas me perguntam. E a minha opinião extremamente sincera. O uso em movimento do ultrassom microfocado, você perde totalmente o intuito desse tipo de tratamento. Qual que seria o intuito? Seria você fazer pontos de coagulação de forma homogênea e bem distribuída no local a ser tratado. No entanto, algumas máquinas doem muito. E se a pessoa não mexer o handpiece, o paciente não tolera a dor. Então, o que se inventou? Colocar gel e se deslizar o handpiece, geralmente em direção de baixo para cima. Por exemplo, na sobrancelha, eles vão colocando de baixo para cima e fazendo movimento. Aí fica muito mais tolerável. Só que perde essas características que a gente deseja, que é de tratamentos homogêneos. Os resultados, com certeza, serão mais pobres. Eu prefiro rever os ajustes para menos, ou seja, trazer para níveis suportáveis de dor e aplicar de forma mais homogênea. Gostaria de dizer o seguinte: eu sei que tem, assim, alguns utilizam essa técnica, a pessoa que desenvolveu é bem famosa, mas eu preciso dizer, é o único país do mundo que eles falam nesse tipo de tecnologia de forma em movimento. Em todos os outros países, eles indicam fazer de forma estática, né? Talvez aí para deixar realmente os tratamentos mais homogêneos e mais eficazes. Ok, o pessoal está dando feedback aqui, está super feliz com as respostas, viu? Então, vamos a outra pergunta da Jussara. Doutor Ábido, a RF microagulhada seria um coringa para pacientes com fototipos mais altos? E o tratamento de melasma? Claro que seria. É justamente isso. Vejam bem, ela falou de fototipos mais altos. Em fototipos mais altos, a camada basal da epiderme tem mais melanina, não é isso? Os melanócitos estão na camada basal da epiderme. Então, olha que interessante que é essa tecnologia da radiofrequência microagulhada. Ela pode ajustar para as agulhas passar pela superfície da pele, ou seja, as agulhas vão passar pela camada basal da epiderme sem efeito térmico e apenas vão fazer pontos de coagulação na profundidade da derme, longe da camada basal da epiderme. Isso poderia possibilitar o tratamento de pacientes com melasma, da gente evitar o efeito rebote, da gente evitar de aquecer a camada basal da epiderme. Ou seja, ela passa pela epiderme fria, chega na profundidade que a gente deseja, ela desperta, ela emite os elétrons e coagula a profundidade.
Então, usando esse raciocínio, nós podemos utilizar para fototipos maiores, para pacientes com melasma, para pacientes com tendência à hipercromia pós-inflamatória e para uma infinidade de indicações clínicas. Lembrando que só o fato da agulha passar pela epiderme, as agulhas induzem os macrófagos a fazerem fagocitose. Junto com o resto celular, acaba fagocitando pigmento também. Então, por si só, já clareia a pele. Ok. A Karina levantou a mãozinha aí. Karina, você quer abrir seu áudio para fazer uma pergunta? Por favor, fique à vontade. Coragem, Karina, vamos lá. Acho que ela tá agradecendo, falando obrigada aqui no chat. Então, eu vou continuar com as perguntas aí. Obrigada, viu, Karina, aí pelos elogios. Ela está falando que a aula foi excelente aqui. Vamos à pergunta do Daniel. Gostaria de saber dos apresentadores, aí é uma pergunta para saber a experiência dos dois doutores, se tem experiência no tratamento de chantelasma palpebral com lasers ablativos ou radiofrequência microagulhada. Se sim, se tem bons resultados. Sim, a gente acaba... eu realizo o tratamento para chantelasma palpebral com o laser ablativo Erbium YAG 2940, né? Tem bons resultados, ele configura uma alternativa aí ao tratamento cirúrgico, e esse laser ele é utilizado no modo ablativo puro, cirúrgico, justamente porque o Erbium ele causa um dano térmico menor, né, do que o laser CO2. E aí ele garante um menor risco de causar hipercromia pós-inflamatória, né, que é uma preocupação importante aí quando a gente trata a pálpebra. Mas tem bons resultados, sim, e inclusive é um dos itens que a gente vai abordar na prática e no curso, né, o tratamento do chantelasma. Não sei se o Abdo quer comentar alguma coisa. Endosso tudo que o Luiz falou, é exatamente como eu penso. E eu digo, eu já li um trabalho em que a recidiva com laser é menor do que a recidiva com outras técnicas. Porque provavelmente ele vai tratar não apenas o colesterol, a gordura do chantelasma, mas também aquela que está intramuscular, onde a gente não está enxergando. Então, eu acho que é extremamente interessante. E tem outra vantagem, a gente faz com anestésico tópico, não há necessidade de uma infiltração anestésica, na grande maioria das vezes. Então, faz parte da minha rotina, é o meu tratamento de eleição. Eu faço exatamente como o Luiz disse. Eu uso o Erbium 2940, modo cirúrgico. O Daniel está complementando aqui, eu não sei se o doutor já respondeu, e a recidiva de chantelasma? É possível, né? Aliás, é possível, seja qual for a técnica que você utiliza. Não existe uma técnica para chantelasma que a gente possa garantir ao paciente que nunca mais vai recidivar. Mas é possível, mas com laser eu acredito que seja menor. Né? Ninguém tem um N assim tão grande, tratei 2.000 casos, não tem. Talvez a minha casuística esteja aí de uns 25 casos. Recidiva foi baixa, eu até não me lembro qual foi o último. Só para não deixar sem responder, a pergunta anterior ela falou de radiofrequência microagulhada. Eu não uso para chantelasma. Não sei se o doutor usa. Para radiofrequência microagulhada, para chantelasma também não utilizo. Eu prefiro o Erbium mesmo. Ok. A Amanda está perguntando, pessoal, assim, ó, quem quiser abrir o microfone pode ficar à vontade, tá? Assim, é só me interromper que eu dou uma pausazinha aqui para vocês. Aqueles que não tiverem essa coragem toda, como diz o doutor Ábido, vão escrevendo aqui no chat que eu vou lendo em nome de vocês para que todo mundo esclareça as dúvidas. Vamos à pergunta da Amanda. O peeling com ácido retinóico, no caso de estrias, foi com que porcentagem? Olha, eu gosto, no começo, assim, nós médicos, a gente anseia por resultado rápido, né? Eu não gosto, assim, de vender sessões, eu gosto de vender resultado. Eu gosto, né, a nossa satisfação é a satisfação do paciente, né? Aliás, quanto melhor o resultado, mais a gente pode cobrar também, porque o honesto é isso, é você cobrar de acordo com o resultado. Então, assim objetivando o resultado mais rápido, no começo eu utilizava peeling de ácido retinóico a 10%, 8%. Olha, isso em nada melhorou a performance do meu tratamento, só aumentou o índice de irritabilidade da pele. Hoje eu utilizo o peeling de ácido retinóico a 4 ou 5%, manipulado em propileno glicol.
Propilenoglicol é um álcool. A hora que você aplica após um laser fracionado ablativo, ou uma radiofrequência microagulhada, arde um pouco, mas em instantes fica anestésico. Então, eu utilizo a 4 a 5% manipulado em propilenoglicol. E vamos à pergunta da Paula Alves. Quantas sessões de laser para o tratamento do chantelasma são necessárias? Em relação ao número de sessões, elas devem ser individualizadas para cada paciente. Existem chantelasmas que são mais extensos, né, como o doutor Abdo comentou, até mesmo de intramuscular, e vão necessitar mais sessões, né? Como que eu faço na minha prática? Eu realizo uma sessão, e geralmente eu realizo os disparos aí com empilhamento, né, dos disparos do laser para aumentar a eficácia, e eu geralmente espero uns 2 meses para avaliar a necessidade de uma outra sessão, né? Aqueles chantelasmos mais profundos, geralmente, acabam necessitando aí 2, 3 sessões. Mas tem uma grande quantidade, uma grande proporção de casos que em uma sessão, quando bem realizada, já resolve. É isso mesmo. Eu faço da mesma forma e eu proponho uma sessão. Até, para ser sincero, a regra é resolver em uma sessão, né? A exceção é precisar de mais sessões. Vamos à pergunta da Jussara. A Jussara está participativa, isso mesmo, pessoal. Podem enviar 1, 2, 3 perguntas. Eu falei uma pergunta, mas pode ser mais do que uma, tá? Não se atenha a uma pergunta. E o plasma seria alternativa para o chantelasma? Na prática clínica, quando indicar laser ou plasma? O plasma, para o chantelasma, eu comecei a utilizar sim, mas é algo muito mais recente. O laser eu utilizo há anos, né? Eu não uso eletrocauteres, eu não faço excisão em sutura há anos, eu utilizo o laser. Já o plasma eu tenho utilizado há uns 6 meses. Também tem resultados bons, muito bons. Mas se você me pedir para confrontar o plasma com o laser, perguntar qual é o melhor, eu preciso te dizer que ainda não tenho essa resposta. Eu tive resultados bons com os dois, mas eu não consigo eleger uma tecnologia que seja melhor por hora. Então, eu acho que, de sugestão, use a tecnologia que vocês têm muita segurança, muita experiência, que vocês têm maior habilidade. Por hora, o que eu posso dizer é isso. Pode ser que no futuro eu consiga eleger apenas uma dessas duas como a melhor delas. Ok. Vamos lá. A Nádia está perguntando o seguinte: qual o mecanismo envolvido na melhora de rarefação capilar com o uso de RF microagulhada? Realmente, é muito difícil essa resposta, né? Mas, da mesma forma, são todos tratamentos off-labels. Existem muito poucas publicações, né? O que mais existe publicação, assim, desses microinvasivos é plasma rico em plaqueta, que, curiosamente, no nosso país ainda é proibido. Apesar de ter um kit aí que tem a Anvisa, a técnica é proibida pelo Conselho Federal de Medicina. Então, eu acredito que, da mesma forma que a gente agride a pele para estimular colágeno, para estimular o fibroblasto a produzir o colágeno é uma proteína, a gente estimula a célula, que é o fibroblasto, da mesma forma que a gente agride a derme para estimular o fibroblasto, eu acredito que a gente fazer uma agressão parcial no folículo piloso vai estimular o crescimento também. Ou seja, uma agressão parcial, desde que não mate, estimula o crescimento. E é assim que a gente trabalha o tempo todo. Além de abrir canais para o drug delivery, para a gente colocar drogas logo após o microagulhamento. Ou seja, nós podemos fazer o microagulhamento da região e logo em seguida colocar uma substância, como por exemplo o minoxidil, como por exemplo o Hair Growth, por exemplo, da USK, que é um produto novo que a gente está testando agora. Ok. Mais perguntas, pessoal? Acho que nós finalizamos as perguntas aqui no chat, no YouTube também, que o Jorge está me sinalizando aqui. Se não tivermos mais pergunta e nem ninguém para falar, antes de passar a palavra final aqui para os doutores, quero agradecer ao doutor Luiz Henrique e ao doutor Abdo, esses 2 doutores sensacionais, super especialistas, parceiros do Lapidare, e quem quiser saber mais sobre o programa do curso que eles vão dar no nosso instituto, quem quiser saber os detalhes, o conteúdo programático, o que eles vão abordar, dá uma passadinha lá no @Instituto Lapidare, que vocês vão saber informação. Aqui está cheio de aula excelente, excelente aula, obrigado, muito boa aula,
eu passo a palavra aí de boa noite para os doutores, por favor. Então, pessoal, foi um prazer aí estar com vocês aí nessa aula, dar uma aula ao lado do meu mestre, doutor Ábido, né? E convidar vocês novamente para o curso presencial, que realmente vai ser aí um intensivo, né, em técnicas de aplicação de laser, praticamente as principais dermatoses com os principais lasers e outras tecnologias também, a gente vai fazer tudo isso na prática, além, claro, das pérolas, né, as coisas que eu digo já que os livros não contam, né? Então, é isso aí, passo a palavra para o doutor Ábido agora. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite, é uma honra, né, fazer esse curso com vocês, uma honra fazer um curso com o Dr. Luiz, que hoje é um grande amigo, e gostaria de dar uma palavra de esperança também, né, referente a esse período difícil que a gente está vivendo. Não se abatam com isso vai passar, logo as clínicas vão voltar a ser bem badaladas, né, para quem ainda está com dificuldade, porque os pacientes não querem sair de casa, e vamos ter fé em Deus, isso vai passar. E para os que estão começando a trabalhar com laser, realmente é algo fascinante que mudou a minha vida, né? O laser mudou a minha vida, mudou a minha realidade na clínica. Hoje a minha clínica é considerada bem diferenciada porque eu trabalho com todas as tecnologias e eu só trabalho com o que dá resultado. Nada na minha clínica que não dá resultado que eu não faço. Eu só faço o que eu acredito muito e que eu posso, primeiro, dar resultado no meu paciente. Se eu tenho lucro ou não, isso podem acreditar bem depois. É óbvio que eu tenho, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é na satisfação do paciente, porque assim a gente vai prosperar. E a gente espera aí no nosso curso poder passar os conceitos aí, o nosso conhecimento e aprender com vocês também. Então, deixo um grande abraço a todos, uma boa semana e espero vê-los em breve. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos aí. Oi, Lília. Oi, Flávia. Estou finalizando o YouTube aqui.